Boa noite, pessoal. Bom dia, boa madrugada aí para quem, independente do horário, estuda, né? Vamos tentar aqui recuperar o tempo perdido de nossa última aula por meio dessa aula gravada, né? Na última aula, dia 11, domingo, né? Nós paramos aqui dentro daquele roteiro que eu passei para os senhores, em prisão e medidas cautelares diversas. Foi o último tema que passou. E nós vamos agora então fazê-lo aqui por esse meio. E se porventura os senhores aprovarem, né, essa forma de transmissão, com certeza nós podemos fazê-la em outras oportunidades. Aí a gente discute, vamos fazer aqui esse primeiro teste, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Então todo mundo aí de roteiro em mãos, aquela última ponto que seria da aula do dia 11, prisão e medidas cautelares diversas, ok? Vamos lá, gente. Vamos trabalhar primeiro a tutela cautelar no processo penal, fazer uma breve revisão, né? Vocês percebem que eu estou olhando aqui que eu estou com o meu roteiro aqui no computador, na frente, tá? A tutela cautelar no processo cautelar, no processo penal. Ela sempre terá uma natureza de tutela de urgência, né? Visando aí assegurar a eficácia do processo, né? Usa-se aquela expressão que a tutela cautelar é o instrumento do instrumento, também é utilizada no processo civil, né? A tutela cautelar no processo penal, ela não tem natureza satisfativa, né? Ela tem uma natureza realmente conservativa dentro dos requisitos próprios do processo penal, né? Então, portanto, ela pode ser, né, a prestação da tutela cautelar no processo penal, ela pode ser tanto por meio de medidas cautelares de natureza patrimonial, né? São aquelas relacionadas à reparação do dano, ao perdimento de bens, né? Lembrando, né? A reparação do dano e o perdimento de bens são dois efeitos genéricos da condenação penal que são prescritos lá no artigo 91, outro artiguinho aí que é importante que os senhores façam uma leitura da lei seca, né? Para que não errem questões. Sempre cai esse artigo 90 de forma da leitura da lei seca e não é interessante perder questões em relação a um tema tão fácil e tão batido. Nós temos também as medidas cautelares de natureza probatória, né, são aquelas que evitam o perecimento da prova. Nós temos lá do artigo 255 do Código Penal, a chamada depoimento ad perpetuum rei memoriam. Nós temos a oitiva da chamada testemunha incluída em regime de proteção, né, que é a 8807/99. E nós temos aqui, chegamos no ponto principal desta aula, né, desta nossa revisão, que são as medidas cautelares de natureza pessoal. As medidas cautelares de natureza pessoal são aquelas restritivas ou privativas da liberdade adotadas contra a pessoa do investigado ou do réu, né? Vamos sempre recordar e usar as expressões corretas nos determinados momentos processuais, principalmente isso na segunda fase, para declinar aí um conhecimento técnico, uma linguagem técnica. Nós temos o investigado, se esse investigado sofreu indiciamento, ele é indiciado, depois nós temos o denunciado, depois do
recebimento da ação e citação do réu e ele efetivamente integra o contraditório, ele é réu. A partir daí temos o sentenciado, enquanto pende o recurso, transitou o recurso, temos o condenado. Sempre vamos procurar usar aí uma dica que eu dou aos senhores, meus amigos, para que nós não, para que nós angariemos uma construção sempre escrita mais técnica em relação aí aos nossos concorrentes. Tudo bem? Vamos lá. Nós temos então duas funções das medidas cautelares de natureza pessoal. A função de restrição, né, e a função de privação da própria liberdade. Agora, o primeiro ponto a ser lembrado aos senhores é que com o advento da Lei 12.403/2011, houve o que a gente chamou o fim da bipolaridade das medidas cautelares de natureza pessoal previstas no CPP. O que é isso? Antes, o sistema dava duas opções ao juiz: ou prisão ou liberdade provisória com ou sem fiança. Né? E agora não, em razão da existência das medidas cautelares diversas da prisão previstas e prescritas lá no artigo 319 do CPP, foram incluídos aí pela Lei 12.403/2011. Então vamos lá. Antes da lei, nós tínhamos o sistema da bipolaridade. Ou era prisão cautelar e o flagrante enquadrava-se tranquilamente como uma espécie de prisão cautelar antes desta reforma, e liberdade com ou sem fiança dentro das hipóteses legais. E agora nós temos a prisão cautelar, tem essa discussão da natureza do flagrante como uma pré-cautela, porque não há mais como, após o prazo dos artigos, nós vamos ver daqui a pouco, manter o cidadão preso em flagrante só com base nesta espécie de prisão. Então agora nós temos a possibilidade das prisões cautelares, da liberdade provisória com ou sem fiança e das medidas cautelares diversas da prisão. Então, a Lei 12.403, ela pôs fim à chamada bipolaridade das medidas cautelares pessoais no processo penal. Ok? Essas medidas cautelares diversas da prisão, vamos só lembrar aqui já de antemão, elas têm algumas características e algumas funções importantes para que nós possamos articular as expressões técnicas. Ela pode servir de instrumento de contracautela, né? Contracautela, quando ela substitui o flagrante, ou a preventiva ou a temporária antes decretada. Ela pode servir diretamente como um instrumento cautelar para o acusado que estava em liberdade plena. Né? Então, ou seja, nada impede que um cidadão que após o flagrante livrou-se solto com liberdade provisória sem ou com fiança, pagou a fiança, ele posteriormente há necessidade de requerimento por parte dos legitimados de uma medida cautelar diversa da prisão. Ok, pessoal? Então ela pode servir de uma contracautela, esse termo é muito importante ser utilizado, de uma contracautela em relação ao flagrante ou à temporária e também a preventiva anteriormente decretada, ou como propriamente uma cautelar direta, nos casos em que há necessidade de impor uma cautelar diversa da prisão. Tudo bem, pessoal? Então o artigo 319, ele é muito importante ser articulado, se for o caso, nas peças práticas em segunda fase. Para a primeira fase, sem dúvida nenhuma, fora as jurisprudências atuais que nós vamos falar aqui no final do encontro, é também muito importante fazer uma boa leitura deste artigo 319 para a prova de primeira fase. Um outro teminha é o chamado poder geral de cautela do processo penal. Poder geral de cautela do processo penal. Gente, o Código de Processo Penal
ele estabelece medidas cautelares nominadas e típicas, como nós podemos prever nas medidas cautelares pessoais. No entanto, nem sempre essa é a discussão. Nós temos lá a prisão preventiva, a prisão temporária, as medidas cautelares diversas da prisão, etc. Nem sempre as medidas cautelares previstas no Código servirão de forma adequada para acautelar a aplicação da lei penal, a ordem pública, a instrumentalidade do processo naquele caso concreto. Então, portanto, quando o juiz verificar que nenhuma cautelar nominada e típica é adequada para resguardar a eficácia do processo, a própria lei confere a possibilidade de ele criar uma nova medida, desde que fundamente que o fez para resguardar a eficácia do processo. Ok? Vamos lá. Nós temos que analisar este poder geral de cautela no processo penal. Ele é aurido a partir da onde? De que fonte? De que fonte do direito? Vamos lá. Vamos ao Código de Processo Civil. Sempre quando a gente trabalha o CPC, quando estamos trabalhando o processo penal, a gente sempre tem que ter em mente o artigo 3º. O artigo 3º do CPP, que admite a interpretação analógica do que é a norma de extensão que faz com que o processo civil possa superar lacunas dentro do processo penal. Então vamos lá, nós tínhamos aqui o artigo 798 do CPC de 73, está aqui na minha tela, que previa o poder geral de cautela, e atualmente nós temos o 297 do CPC de 2015. O juiz poderá determinar as medidas consideradas adequadas para a efetivação da tutela provisória. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença do que couber. O poder geral de cautela, então, a partir daí, poderia ser usado no processo penal? Nós temos duas correntes. A doutrina majoritária diz que não é cabível no processo penal. Não é cabível no processo penal. O argumento: violação do princípio da legalidade devido ao processo legal. A doutrina minoritária é cabível, desde que para fins de adoção de medidas cautelares menos gravosas do que aquelas previstas de forma típica e nominada, em razão do direito à presunção de inocência e liberdade. Eu, particularmente, concordo com a segunda corrente, aplicando o artigo 3º do CPP, trazendo por extensão o 297. Entretanto, existe essa doutrina majoritária que nega o poder geral de cautela no processo penal. Isso pode ser uma boa questão aí de segunda fase para os senhores, já adiantando. Há precedentes do STJ, do STF, no sentido de admitir, com esse raciocínio, desde que sejam menos gravosas, algumas cautelares inominadas, nesses dois tribunais de sobreposição. Eu posso citar aqui o HC 94-144/RJ, né, do STF. Tudo bem, pessoal? Então, quanto ao poder geral de cautela, essa é a questão. Os pressupostos gerais para a aplicação das medidas cautelares como um todo no processo penal, né? Elas não são automáticas, como nós sabemos, é preciso fundamental, até porque a liberdade é regra, o que impera no processo penal é o princípio aí da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Só lembrando, existem semelhanças, por exemplo, de um lado prisão preventiva e de outro lado medidas cautelares diversas da prisão. Nós temos o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. E as medidas cautelares da prisão também exigem o chamado fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Sempre no processo penal, vamos usar a linguagem correta, o periculum libertatis.
recomendo não usar periculum in mora no âmbito das cautelares do processo penal. Isto é a técnica. Tudo bem? O fumus comis delicti, todo mundo sabe, é o que viria a ser o fumus boni iuris, né? Aquilo que era possível após uma análise passou a ser provável de ocorrência de um fato criminoso pela prova de existência do crime e indícios de autoria, né? Se nós lermos lá o famoso caput do artigo 312 do CPP, nós vamos perceber exatamente isso. Vamos lá para a leitura. Olha lá. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, vírgula, quando houver prova, juízo aí de certeza da existência do crime e indício, que é a chamada prova semiplena, que é aquilo a que nós nos referimos para quem assistiu a aula do júri no intensivão, é o juízo de mera probabilidade suficiente de autoria, o chamado fumus comis delicti. Tudo bem? E o periculum in libertatis, que é, no processo civil, correspondente ao periculum in mora. Vamos lá. Perigo de permanência do acusado em liberdade, sob pena de malferir a aplicação da lei penal, ordem pública, etc. Aí você pergunta, mas lá no 319, a gente no que diz respeito às cautelares diversas da prisão, as medidas cautelares pessoais diversas da prisão, é preciso que nós, sempre ao analisarmos o artigo 319, não percamos a ideia de sempre fazê-lo também com base, não nos esqueçamos do artigo 282, que diz lá que é o artigo que trabalha com esses requisitos, estão ligados aí tanto à prisão preventiva como às cautelares do 319. Então, portanto, vamos lá. Olha lá, o que diz o artigo 282 do CPP? As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se necessidade para aplicação da lei penal, para investigação e instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. E a prisão preventiva já vem direto no 312. Então, o 282, inciso 1º do CPP, é o fundamento legal dos requisitos do periculum libertatis no que diz respeito às cautelares diversas da prisão. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Existe também aquela questão que a doutrina gosta de dizer que a prisão preventiva é a última ratio, né? Escreve ratio, e a medida cautelar diversa da prisão teria uma ordem de precedência como prima ratio. Quem explora muito isso é o Auri Lopes Júnior, o professor Néstor Távora, exploram muito essa questão, e os outros autores. Uns exploram mais, uns exploram menos. Nós temos que entender quais são os requisitos, né, da prisão preventiva para fazer essa análise. Está lá no 313, que é a nova redação da 12.403. E nunca esquecermos que nós também só podemos aplicar as cautelares diversas da prisão quanto à infração penal. Deve haver pena privativa de liberdade, isolada, cumulativa ou alternativamente a pena de multa. Tudo bem? Ok. Então, segundo a doutrina mais abalizada, a prisão preventiva, como os senhores estão cansados de saber, só deve ser utilizada em situações extremas que o caso concreto exige, porque ela é a exceção, né? Não é uma prisão-pena, é uma prisão cautelar. Então, restringir a liberdade de um cidadão antes mesmo da sentença é a exceção do sistema. O parágrafo 6º do 282 do CPP é um artigo muito importante,
cai na primeira fase, na segunda fase os senhores utilizem também para fundamentar, seja prisão preventiva, seja cautelares diversos da prisão, isso é muito importante para os senhores. Veja bem o que o parágrafo 6º diz. A prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. Entre parênteses, o artigo 319. Então, há sim uma ordem de precedência. É com base neste parágrafo que tem essa expressão: a prisão preventiva é a última ratio e as medidas cautelares diversas da prisão são a prima ratio, ok? E aí, esses doutrinadores dizem que este parágrafo 6º hoje, em cotejo com o artigo 313 do Código de Processo Penal, seria mais um requisito para a decretação de prisão preventiva. Ou seja, um requisito adicional, né? Se a gente lembrar, vou ler aqui o artigo 413, está na minha tela aqui. Nos termos do artigo 312 desse Código, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos contra a vida com a pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado ressalvado o disposto no inciso 1º do caput do artigo 64 do Decreto-Lei 2848, né? Se o crime envolver violência doméstica familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida, lá no parágrafo 1, sobre a identidade civil da pessoa, quando essa não fornecer os elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar. Os senhores estão cansados de saber, esse artigo 303 é extremamente importante. Não pode errar, tem que estar com ele bem apreendido para a resolução das questões. E o parágrafo 1º, ele repete já aquilo que eu lhes disse, dizendo que as medidas cautelares previstas nesse título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente combinada com a pena privativa de liberdade. Ok, pessoal? Vamos lá. Quais são os requisitos adicionais que nós temos que entender, né, para este procedimento de aplicação das medidas cautelares? Qual é o procedimento de aplicação das medidas cautelares? Nos parágrafos do 282. Este 282, além de impor esses requisitos gerais da tutela cautelar no processo penal depois da reforma, ele declina ali em uma interpretação a sequência de requisitos para a aplicação. Primeiro, o parágrafo 1º diz lá que as medidas cautelares poderão ser aplicadas isolado ou cumulativamente, entendeu? Só que há medidas cautelares que só podem ser aplicadas de maneira isolada. São aquelas que acarretam, sem dúvida nenhuma, a privação da liberdade de locomoção. Nós temos duas, não é só a prisão, é também chamada internação provisória. Então, com exceção a essa possibilidade de aplicação cumulativa, a prisão e a internação provisória, elas não podem ser aplicadas de forma cumulativa. Tudo bem? Seguindo aqui, o procedimento de aplicação, a chamada jurisdicionalidade. Em regra, as medidas cautelares de natureza pessoal, nós estamos falando de natureza pessoal, elas se submetem ao que nós conhecemos como reserva de jurisdição, ok? É aquela questão do direito constitucional, daquele núcleo duro em que só pode sofrer restrições e intervenções por meio de decisões genuinamente judiciais. A prisão em flagrante, a priori, não depende, né? Teremos a exceção de decisão judicial. O controle judicial é diferido, é feito posteriormente.
A fiança também nós temos que trabalhar, quando a gente trabalha com essa regra, que em regra as medidas cautelares se submetem à reserva de jurisdição. Agora, a fiança o flagrante no início, ele não depende, até sob pena de ineficácia da medida. Não depende de análise. É uma cautelar que nós poderíamos falar inaudita, altera partes, é lógico, sob pena de haver uma contradição em termos e não ter como realizar o flagrante. Agora, posteriormente, o juiz vai fazer a análise da legalidade do flagrante para fins de homologação. A fiança também, ela pode ser concedida pelo juiz, como também pelo delegado de polícia, né? O delegado só pode conceder a fiança nos casos de anterior prisão em flagrante. A gente tem que sempre lembrar disso. O delegado, nas hipóteses que ele pode conceder a fiança lá de ofício, ele só pode fazê-lo no caso de anterior prisão em flagrante. Não vamos esquecer isso, ok? E o parágrafo 2º dessa cara é o que identifica essa característica da jurisdicionalidade. Diz lá, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ao requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial mediante requerimento do Ministério Público. Essa é aquela modificação que já caiu, já está cansada de cair em concurso público, né? Que o juiz, ele na fase de investigação, ele não pode decretar de ofício medidas cautelares diversas da prisão. Então, é o parágrafo 2º do 282. Aí nós temos o princípio da individualização da tutela cautelar, né? A doutrina entende que ele vem respaldado como um conceptário do princípio da individualização da pena, né? Ou seja, a medida cautelar processual penal, ela deve ser feita com base nas características da pessoa e do caso concreto, tá? Ou seja, ela deve ser fundamentada, é óbvio, que diante das circunstâncias daquele caso concreto há necessidade de aplicação de uma medida cautelar pessoal. E o que ocorre, o que nós temos que saber, é que o que a gente vê na prática é que na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, as fundamentações, em regra, são muito sucintas quando há necessidade de fundamentação também para haver a decretação das medidas cautelares diversas da prisão. Não basta a mera citação dos artigos de lei. Então isso é um equívoco, né? E aí também nós temos a vedação, vamos ver aqui, ó, a atuação de ofício do juiz, vamos relembrar, isso aqui anda caindo na fase investigatória. Então vamos lembrar disso. Ao juiz não é dado agir de ofício, sob pena de violação do sistema acusatório e garantia da imparcialidade. Na fase processual, aí sim admite-se a decretação de medidas cautelares ex officio pelo juiz, né? Então, decretação de ofício de medidas cautelares para o juiz apenas na fase processual. Revogação de ofício de medidas cautelares pelo juiz a qualquer momento. Repito, decretação de ofício das medidas cautelares pelo juiz apenas na fase processual. Revogação de ofício das medidas cautelares pelo juiz a qualquer momento. Vamos lá. Pessoal, uma questãozinha. Se o Ministério Público requerer um monitoramento eletrônico como medida cautelar diversa, o juiz pode decretar prisão? Ou, caso o Ministério Público requer a prisão preventiva,
o juiz pode decretar o monitoramento eletrônico. Vocês entenderam? O Ministério Público faz o requerimento de uma espécie de medida cautelar pessoal. O juiz pode conceder uma de outra diversa e vice-versa. Durante a fase investigatória, isso que vai cair no concurso de vocês, o juiz é vinculado à medida cautelar pleiteada? Aí não, pessoal. Ele não pode agir de ofício, mas ele não está vinculado àquela espécie de medida cautelar requerida. A partir do momento em que o órgão jurisdicional é provocado, em razão do chamado princípio da fungibilidade, da individualização da medida cautelar, o juiz pode adaptar ao caso concreto aquela medida cautelar que melhor lhe aprouver, apta para instrumentalizar e garantir a aplicação da lei penal e da ordem pública no caso concreto. Tudo bem? Então, mesmo que o requerimento de medida cautelar seja feito na fase policial, não vamos esquecer disso, o juiz não pode jamais agir de ofício, mas feito o requerimento na fase policial por um dos legitimados, ele não está vinculado àquela medida cautelar, ele pode aplicar outra com base no princípio da fungibilidade. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Então, vamos aqui dar esse fecho dos legitimados para requerer as medidas cautelares. Vamos lá. Fase investigatória. Representação da autoridade policial, requerimento do MP, requerimento do ofendido nos crimes de ação penal privada e requerimento do acusado/defensor. O defensor pode fazer pedidos também de medidas cautelares. Isso é possível. Tá? E na fase processual, nós temos requerimento do MP, requerimento do querelante nos crimes, requerimento do assistente de acusação e requerimento do acusado defensor. Veja bem, o requerimento do assistente de acusação, ele só pode ocorrer, por óbvio, na fase processual, visto que na fase de investigação preliminar, ele ainda não ingressa no feito. Então, o requerimento do assistente de acusação é feito também só na fase processual. O querelante, titular da ação penal privada, ele pode requerê-la tanto na fase de investigação, como na fase sobre o crivo contraditório, a fase processual. Tudo bem, pessoal? Joia. Aquela pergunta que vai cair no concurso dos senhores. Na fase investigativa, porque isso ocorre muito nessa prática cotidiana do Ministério Público Estadual. Na fase investigativa, senhores, pedida, requerida, representada, aplicação de uma medida cautelar pessoal pelo delegado de polícia. Há necessidade de oitivo do Ministério Público diante dessa representação policial? Pessoal, vamos lembrar, vocês sabem disso, duas correntes. Primeira corrente, não há necessidade de oitivo do Ministério Público. Segunda corrente, há necessidade de oitivo do Ministério Público, incluindo até uma manifestação supostamente favorável da medida cautelar. Por quê? Aquele mesmo argumento, 129, inciso 1º. O Ministério Público é titular da ação penal. Então, firmada a premissa de que o Ministério Público deve ser ouvido e concordar, deve haver algum grau... Ou seja, existem aqueles que falam assim, o Ministério Público, se ele tiver que se manifestar, o uso da primeira corrente diz. Então, nós vamos ter que aplicar o artigo 28, né? Existe doutrina falando isso. Se ele, por um acaso, não acatar. Eu entendo que
existem essas duas correntes. No concurso tem que dizer que há duas, mas opto pela segunda, porque o Ministério Público é titular da ação penal, privativo, e ele necessariamente precisa ser ouvido. Tudo bem, pessoal? Esta é uma questão muito importante. Vamos lá. Lembrando aí, né, que essa lei, no que diz respeito ao assistente de acusação na fase processual, que antes da Lei 12.403/2011, o assistente de acusação não possuía legitimidade para requerer as medidas, né? Aí o STF, antes da lei, editou aquele famoso enunciado 208. O assistente do MP não pode recorrer da sua súmula, extraordinariamente, de decisão concessiva de habeas corpus, né? Ou seja, esse enunciado ele ocorreu antes da Lei 12.403 de 2011. Então, portanto, não possuía legitimidade para requerer medida cautelar, não poderia recorrer contra a decisão possível de habeas corpus. Agora a lei passa a prever expressamente. Então, o entendimento majoritário é que a súmula, é isso que nós temos que entender, o enunciado 208 da súmula do Supremo Tribunal Federal, ele é superado. Houve, dentro da teoria dos precedentes, que os senhores conhecem muito bem, o chamado overruling. E só abrindo um parênteses, eu às vezes tento me policio para falar corretamente, quando eu vou citar súmula, etc. Na verdade, a súmula, seja a súmula do STJ, seja a súmula não vinculante do Supremo, como os senhores sabem, ela é uma coisa só. A súmula é composta dos enunciados dela e dos precedentes que fundamentam aqueles variados enunciados. Foi uma série de precedentes judiciais que se tornaram repetitivos. As chamadas fundamentações dessas decisões judiciais foram chegando a tal grau de homogeneidade e pacificaram em relação à matéria que trouxe aquilo que a teoria dos precedentes fala de norma geral do caso concreto. Essa jurisprudência se solidificou ao ponto de se tornar um enunciado da súmula. Então, é importante, o mais correto, o mais técnico, dizer o enunciado, número tal, da súmula. Até para um melhor entendimento daqueles fenômenos da teoria dos precedentes. O distinguish, quando o caso parece estar no âmbito de incidência de uma súmula. Só que o caso concreto destoa daqueles precedentes que serviram para fundamentar aquela súmula. Aí a gente faz o que chama-se de distinguish. Aqui no caso, o overruling é quando há, os senhores sabem, a superação deste entendimento solidificado, né? Então isso é uma questão de teoria dos precedentes, só quis abrir este parênteses aos senhores. Nas medidas cautelares pessoais, a questão do contraditório prévio. Antes da Lei 12.403 de 2011, meus senhores, o contraditório era o chamado contraditório diferido, em regra, chamado inaudita altera pars. Depois da 12.403, contraditório prévio é a regra, que há exceção. Então, hoje, agora, a regra é o contraditório prévio. É lógico que existem as hipóteses sem oitiva da parte. Ok? Se a gente ler o parágrafo 3º do artigo 282 de lá, ressalvados casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido da medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízos, né? Então, ou seja, em regra, o juiz teria de determinar intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento, permanecendo. E aí, quando não for o caso de contraditório prévio, o juiz, a gente tira de uma conclusão lógica, teria que fundamentar essa decisão.
E aí nós temos o parágrafo 4º que fala sobre o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. Diz lá o parágrafo 4º, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do MP, seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida e impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar prisão preventiva com base no parágrafo 1 do 312. De novo, denota-se desse artigo a chamada prisão preventiva como a última ratio, né? Então, portanto, o parágrafo 4º ele prescreve, disciplina a questão do descumprimento. Quais são as consequências, então? Uma medida cautelar mais gravosa, que segundo muitos autores, você não pode, já desde o primeiro descumprimento de medida cautelar diversa, já partir para a prisão preventiva, você teria que, no mínimo, e fazendo uma gradação entre aquelas prescritas nos incisos 319, das mais leves às mais gravosas, até sim chegar, se você ainda faltam umas 2, 3 mais gravosas no 319, primeiro você teria que aplicá-las para depois passar para a preventiva. A gente sabe que na prática o que ocorre não é. Houve o descumprimento de uma medida cautelar diversa, tem confirmado nos autos, já se decreta aí a prisão preventiva. Ok? Pessoal, ou pergunta que vai cair no concurso. O descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão tipifica o crime de desobediência, meus caros? Não. Por quê? Porque quando a própria lei já estabelece no seu sistema a consequência do descumprimento, no caso, decretação de outras medidas cautelares mais gravosas e ou prisão preventiva, e isso ocorre também no caso do descumprimento das medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, não cabe desobediência, porque o próprio sistema, o STJ referendou, já prevê um mecanismo específico que é tão gravoso quanto uma sanção penal de crime de desobediência, que os senhores sabem que é um crime de menor potencial ofensivo e cabe até instituto despenalizador. Ok, pessoal? A desobediência está lá, o 330. O paradigma, só para os senhores lembrar, está no informativo 544, né? É o RHC 41.970 de Minas Gerais, de 2014, né? Então, ou seja, quando o sistema já prevê uma modalidade específica de sanção processual, no caso bem gravosa, que pode ser convertida até em prisão preventiva, não cabe o crime de desobediência. O próprio 313 prevê como hipótese prisão preventiva no caso de descumprimento de medida cautelar diversa da prisão, né? Aí a pergunta que vão fazer é o seguinte para os senhores. Supondo que, no caso, é imposta ao cidadão uma medida cautelar diversa da prisão e ele está sendo processado por um crime de menor potencial ofensivo, um crime de ameaça, que nós sabemos que é de 6 meses a 1 ano, aí tem penas baixas. E aí, o descumprimento dessa medida, se nós fizermos uma interpretação literal do parágrafo lá do artigo 313, o descumprimento dessa medida de cautelar diversa da prisão, no bojo de uma investigação ou de um processo de crime que é de menor potencial ofensivo, pode gerar a aplicação desta espécie de prisão preventiva. Existem duas correntes, meus caros. A primeira diz que deve ser observado o 313. O argumento aí é a corrente minoritária, né? Você não quer dizer, essa primeira corrente ela diz que não se aplica a prisão preventiva por um argumento de proporcionalidade, né? A segunda corrente diz que não. Seria uma hipótese de decretação de prisão preventiva, ainda que o 303 não tivesse presente.
o argumento é a coercibilidade, o argumento é a força de imposições de medidas jurisdicionais antes decretadas, é a corrente majoritária, e que no concurso do MP eu seguiria. Então, portanto, se houver processo de um crime de menor potencial ofensivo, até que a pena seja menor do que 4 anos, segundo o inciso 1º, nos crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, de 4 anos, mesmo se for de 4 anos para baixo, essa pena superior, a corrente majoritária que diz que nesse caso pode, se desconsidera os argumentos do 313 e por argumentos de afirmação do sistema, de coercibilidade penal, de respeito a decisões judiciais, deveria sim ser decretada essa prisão preventiva. Sem embargo, de uma posição minoritária que deve ser levada em conta o inciso 1º do 313 e, portanto, não caberia nesse caso. Mas, no concurso do MP, eu recomendo que seja adotada esta segunda corrente majoritária, ok? Para que os senhores saibam aí, nós temos um HC, que é o HC do STJ 281472 de Minas Gerais, repetindo, HC 281472 de Minas Gerais. Pessoal, revogabilidade e substitutividade das medidas cautelares, os senhores sabem, o parágrafo 5º é uma das características, o parágrafo 5º é claro em dizer que o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevier o status quo ante que determinou isso. Pessoal, aqui cabe falar, nesse ponto da substitutividade e revogabilidade, da chamada resolução conjunta número 1 do CNJ-CNMP, que diz que as unidades do Poder Judiciário, com competência criminal, infracional de execução penal, implantarão mecanismos que permitam, com periodicidade mínima anual, a revisão da legalidade da manutenção das prisões provisórias definitivas, das medidas de segurança e das internações de adolescentes em conflito com a lei. Então, existe uma resolução do CNP e do CNJ, chamada Resolução Conjunta número 1, que diz que é preciso uma revisão anual. Quais são os recursos adequados no caso de decretação ou não decretação de medidas cautelares diversas da prisão? Os senhores estão cansados de saber. Cabe recurso no sentido estrito da decisão que indeferir requerimento de prisão preventiva, revogar, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Então, cabe reze da decisão judicial que indeferiu o requerimento da preventiva, revogar, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante, o inciso 5º do 581 do CPP. E esse inciso 5º, ele é aplicável inclusive às diversas da prisão, né? Lembrando que esse rese não possui efeito suspensivo, a decisão que revogou terá efeitos imediatos, né? Lembrando que não cabe mandado de segurança para esse tipo de situação, pela previsão lá da 2016, do inciso 2º do artigo 5º da Lei de Mandado de Segurança, a decisão judicial que caiba recurso com efeito suspensivo. Né? E vamos já ir para fazer um parênteses nesse ínter no tema de recurso. A impetração de MS para obtenção de efeito suspensivo ao rese não é mais admitido, não é admitido pelo STJ, por burla à lei. E vamos lá. Em favor do acusado, a possibilidade é o habeas corpus, né? E aqui eu já aproveito, decisão recente, no que diz respeito à prisão cautelar, o habeas corpus, né? Como ação autônoma de impugnação. Agora a pergunta que vai cair para os senhores é o seguinte: o habeas corpus também é adequado para impugnar eventual medida cautelar diversa da prisão? Qual é o que a jurisprudência disse aos senhores? Eu estou aqui no informativo recentíssimo do STJ, no informativo 617, no RHC 88804, Rio Grande do Norte, diz que medida cautelar de...
informativo, eu estava confundindo essa, eu vou falar depois. Não, na verdade, o informativo 888 do Supremo no HC 147.426 do Amapá sufragou o Supremo que o HC é meio de impugnação idônea para pleitear revogação de medida cautelar diversa da prisão. Então, tanto no que diz respeito à prisão cautelar como às medidas cautelares diversas, o HC é ação cautelar autônoma de impugnação correta e adequada para impugnar a decreção de medida cautelar diversa da prisão. Tudo bem, pessoal? E agora nós vamos passar para o tema aqui que nos interessa, que é a prisão, né? Falamos aí um pouco deste regime geral, dos consectários inerentes ao artigo 282, que é como se fosse uma parte geral das medidas cautelares pessoais no processo penal. Eu peço que os senhores deem uma boa lida nesse artigo 282, utilizem esta parte geral nas fundamentações, nas provas escritas, para a primeira fase uma boa leitura desse artigo 282, não esquecer aí que o habeas corpus é meio de impugnação idôneo para as medidas cautelares diversas da prisão. E agora vamos tratar especificamente da prisão, que é a medida prisão cautelar, não a prisão pena. A prisão pena nós tratamos na nossa aula do dia 11 no que diz respeito à aplicação da pena. Vamos lá. Nada mais é do que uma privação cautelar da liberdade. A pessoa é recolhida ao cárcere, seja em virtude do flagrante, né? Ou de ordem escrita e fundamentada da autoridade, isso aí no caso da temporária e da preventiva, né? Lembrando, o fundamento legal disso aí é o inciso 47, que diz lá que não... um dos primeiros é o 47, não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Esse é um dos incisos do artigo 5º que trata como prisão. Nós lembramos que a prisão do depositário infiel, ela não é mais admitida. Tem a súmula vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal, que o senhor já sabe, é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito, né? Algumas outras espécies de prisões que são previstas no Código de Processo Penal e na Lei de Prisão Temporária foram revogadas. Aquela prisão da antiga Lei de Falências foi revogada, né? A chamada prisão administrativa, né, no caso, ela existe que entende que não foi recepcionada essa prisão administrativa, doutrina majoritária para a Constituição Federal de 88, ao menos no estado de normalidade de direito. Por quê? Porque existe o parágrafo 3º do artigo 136 da Constituição, que diz: a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicado imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso a requerer o exame de corpo de delito. Então, no que diz respeito a essa prisão administrativa, em estado de normalidade, a doutrina majoritária diz que não existe, ressalvado esse inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 136. Existe também aquelas prisões previstas no Estatuto no Estrangeiro, o que não é matéria que vai cair no concurso dos senhores. Agora, o que vale a pena efetivamente para o nosso concurso, né, é, sem dúvida nenhuma, as prisões previstas no CPP, né? Aquelas prisões que nós temos que separar, a chamada prisão pena, que é aquela que nós vimos no dia 11, e a chamada prisão cautelar, a chamada prisão ad poenam e a chamada prisão ad cárcer, que são as prisões cautelares. Quais são as espécies de prisão cautelar? Pessoal, a prisão em flagrante,
hoje há uma controvérsia muito grande em relação a a natureza jurídica da prisão em flagrante, se é uma espécie de prisão cautelar, se é uma medida pré-cautela. Temos a prisão preventiva, temos a prisão temporária e aquelas prisões que já foram revogadas, nós estamos cansados. A chamada prisão decorrente de pronúncia foi revogada e também a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Eram tidas como prisão cautelar, não existem mais. Agora, para se manter preso, a gente discutiu isso na aula do júri, depois de pronúncia, é preciso que os requisitos da prisão preventiva estejam presentes. E no que diz respeito à sentença condenatória recorrível, também. Agora, nós não podemos deixar de esquecer do que nós já tratamos na aula do dia 11, a chamada execução provisória após condenação pelo tribunal. Aquela decisão do Supremo, das ADCs 43 e 44, do HC 126. Agora, a tendência, pelo que eu acho nesse caso, é haver sim a modificação do entendimento, com a necessidade de haver a decisão condenatória pelo STJ para aí sim haver execução provisória. Mas vamos aguardar, por enquanto a gente já explorou muito isso em sala de aula dia 11, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. O flagrante, pessoal, ele está previsto lá no inciso 61 da Constituição, cláusula pétrea. Diz lá, ninguém será preso no flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Né? Eu entendo, né, que o flagrante é a chamada pré-cautela. Hoje, se a pessoa não pode ficar presa só com base no flagrante a título cautelar, em razão daquele procedimento, em razão do juiz naquele prazo ter que analisar se vai converter ou não, eu sigo a posição do professor Edilson Mugino Bonfim e entendo ser um flagrante uma pré-cautela, né? Uma prisão de natureza pré-cautelar, ok? Vamos lá. O flagrante, que a gente sabe as espécies, chamado flagrante obrigatório ou coercitivo, né, é aquele efetuado pelas autoridades policiais. As autoridades policiais funcionam como garantes, eles são obrigados, têm o dever de agir. Né? Só que você tem que analisar no caso concreto, eles têm o dever de agir em abstrato, o poder de agir da autoridade. Né? O dever de agir do flagrante das autoridades policiais é 24 horas por dia, prevalece esse entendimento. E ao efetuarem a prisão em flagrante, elas atuam, o fundamento legal é o estrito cumprimento do dever legal. Né? Flagrante facultativo é aquele que se contrapõe ao obrigatório, ele é levado por qualquer pessoa do povo, não tem obrigação de realizá-lo. Se a pessoa realizar, estará acobertada não mais pelo estrito cumprimento do dever legal, mas sim pelo exercício regular do direito, que também é uma exponente de licitude. Promotor, juiz, encaixam-se como, nessa hipótese, o flagrante facultativo. O flagrante obrigatório é destinado apenas às autoridades policiais, os senhores sabem muito bem disso. Isso aí está lá no artigo 301, famoso artigo 301, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. E aí, o 302, os senhores estão cansados também, é um artigo básico, não pode errar a questão que se refere a este artigo 302. Temos lá, considera-se em flagrante quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade pelo ofendido por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor. E aí vamos lá realmente discriminar isso aí. E tem flagrante, vamos lá, próprio, perfeito, real, verdadeiro. É esse aí previsto, acabei de ler, no inciso 1º e 2º 302. Quem está cometendo a infração penal
e quem acaba de cometê-la. É o chamado flagrante próprio, perfeito, real ou verdadeiro, certo? É importante que os senhores, sempre quando pensem em prisão em flagrante, tenham em mente o iter criminis, que nós estudamos lá em parte geral de Código Penal, né? Nós temos lá, qual que é o iter criminis clássico? Cogitação, preparação, execução e consumação, né? Geralmente, o cidadão está cometendo a infração penal quando ele está na fase de execução, está inserido nesse momento. Ah, mas a pergunta que vai vir no concurso é o seguinte: doutora, há a possibilidade de prisão em flagrante no momento da preparação? É aquela velha questão que já se estuda quando trabalha-se com iter criminis. Há exceções no sistema jurídico penal em que o ato preparatório é punido como crime autônomo, né? Associação criminosa, petrechos para falsificação de moeda, né? Mais recente aí, atos preparatórios de terrorismo, lá da 13.260. Tudo bem, pessoal? Então, há sim hipótese de flagrante real, próprio ou verdadeiro, na fase de preparação do intercrimes. Quando? Quando, nas hipóteses excepcionais dos sistemas, a fase de preparação é punida como crime autônomo, ok? E depois nós temos o chamado flagrante impróprio, irreal, imperfeito, ou chamado quase flagrante, a expressão que mais cai em concurso, quase flagrante. É aquele que é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. Olha, o logo após, naquela visão clássica que os senhores sabem, é o lapso entre o acionamento da polícia, né, o seu comparecimento ao local, o teatro de operações do crime, a colheita de informações e o início imediato. Não pode haver um hiato muito grande nesse ponto, né? Perseguição. Vamos lembrar do artigo 290 do CPP. Se o réu sendo perseguido passar o território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando imediatamente a autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante providenciar para a remoção do preso. Ok? Não se esqueçam. Esse flagrante aí, essa perseguição pode durar mais de 24 horas, desde que a perseguição seja ininterrupta, tá? Pessoal, questão dos crimes cometidos contra vulneráveis e essa questão do logo após e crimes cometidos contra vulneráveis. O logo após deve ser analisado com um certo temperamento, né? Não é exigível, diz a doutrina, que o menor de 14 anos inaugure a perseguição após ser vítima de um crime. Assim, caso o representante do legal tome conhecimento do delito, de imediato a prisão em flagrante seria cabível. Tá? Então há um temperamento da doutrina e da jurisprudência, dessa questão do logo após, quando é menor de 14 anos. Tá? Não é exigível dentro de uma proporcionalidade que ele inaugure, não posso exigir dele que ele inaugure esta perseguição, tá? Após ser vítima do crime. Então, assim que o representante legal dele toma conhecimento e de imediato aí que analisa a ação na polícia, a prisão em flagrante seria cabível. E o inciso 4 é o chamado flagrante ficto assimilado ao presumido, que o camarada é encontrado logo depois, outra expressão de cunho interpretativo, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser o autor da infração. Não há aqui a perseguição, é aquela grande diferença do quase flagrante para o presumido, há um encontro, né, com esse cidadão que é encontrado logo depois com os instrumentos. Né? Aí dizem que o logo após e o logo depois, que são expressões previstas no terceiro e no quarto, são diferentes. O logo após é um lapso temporal menor, o logo depois é um lapso temporal. São expressões sinônimas, na verdade.
a diferença que é melhor para apreendermos essa distinção é de que um há perseguição e vai atrás do flagrado, o outro há um encontro do flagrado, encontra-se o flagrado, né, de forma fortuita, né, vamos dizer assim, com possíveis objetos da infração penal. Existe também o chamado flagrante preparado ou provocado, né? Alguns doutrinadores usam as terminologias de crime de ensaio ou delito putativo por obra do agente provocador. É o chamado flagrante preparado ou provocado. Vamos repetir. Alguns doutrinadores utilizam a terminologia crime de ensaio ou delito putativo por obra do agente provocador. São os dois elementos. O agente é induzido à prática da infração por um policial ou até por um particular. E aí há a adoção de precauções para que o delito não se consuma. Sempre cai em primeira fase no enunciado 145 da súmula do STF, muito antigo, está em voga, sempre cai. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia ou por particulares torna impossível a sua consumação. Então aí nós estamos diante do chamado flagrante preparado, ou crime de ensaio, ou delito putativo por obra do agente provocador. Tudo bem, pessoal? E nós temos também o flagrante esperado, né? Aqui, as autoridades, vamos supor, estão lá de campana, que há informações de que naquela casa, por exemplo, no interior, os senhores se defrontarão muito com isso, é um ponto de venda de drogas. As autoridades tomam conhecimento de que o delito será praticado através de investigações regulares, né? Aqui não existe a figura do agente provocador. Ninguém vai induzir a prática do delito, né? E por isso o flagrante esperado é considerado espécie de prisão legal. Aqui, o problema do flagrante preparado, do chamado crime de ensaio, do chamado delito putativo por obra do agente provocador, é o fato da incitação, do induzimento à prática do crime. Aqui não é, aqui se espera pelas atividades de investigação regulares que vai se acontecer um crime, na verdade. Então, nós temos aqui uma espécie, no flagrante esperado, uma espécie legítima e legal de flagrante. Aqui nós temos o que está muito em voga hoje, é o chamado flagrante retardado, também diferido ou ação controlada. Consiste no retardamento da intervenção policial para que ela ocorra em um momento mais oportuno, né? A previsão legal do chamado ação controlada, ou flagrante diferido e retardado, é bom sempre dar uma olhada, é o artigo 4º-B da 9.613/98, né? Lembrando que na lei de lavagem de capitais a ação controlada depende de autorização judicial e poderá ser retardada não também só contra a prisão, mas também em relação às medidas cautelares patrimoniais. Existe também previsão no artigo 53 da lei de drogas, né, do chamado ação controlada, e na lei de organizações criminosas, a 12.850, o artigo 8º, também prevê a previsão mais recente da chamada ação controlada, ou também flagrante diferido ou retardado. Tudo bem? Pessoal, por fim, nós temos o flagrante forjado, né? Isso aqui planta droga para um cidadão, isso não é flagrante, isso na verdade é abuso de autoridade, isso é crime, né? Flagrante forjado, também chamado de fabricado, também chamado de maquinado, isso na verdade é uma prática de abuso de autoridade, é crime. O cotejo entre flagrante e várias espécies de crimes, vamos recordar isso aqui. No crime permanente, os crimes, como o senhor sabe, quando nós vamos classificar os crimes segundo o seu momento consumativo, nós temos os crimes permanentes, os crimes cuja a consumação se prolonga no tempo, se protrai no tempo, nós temos os crimes instantâneos e temos instantâneos de efeito permanente.
Os crimes permanentes, como a consumação se protrai no tempo, e a gente acabou de ver lá em cima, em cotejo com intercrimes, a fase de execução do crime se protrai no tempo, ou seja, enquanto houver a permanência, há sempre a situação de flagrância. E o artigo 303 é claro ao dizer que nas infrações permanentes entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, né? E a gente sabe que quando há flagrante é possível, inclusive, ingressar no domicílio sem prévia autorização judicial, né? Quanto aos crimes habituais, né? Crime habitual, por exemplo, exercício regular de medicina, por exemplo, curandeirismo, vamos dar um exemplo, exige e demanda aquela prática reiterada de determinada conduta, ou seja, um ato isolado, né? Vamos lá no 282, que é o exercício regular de medicina. Aqui fica um pouco complicado. Você tem que praticar uma série de atos, né? Uma série de atos por um tempo para identificar a habitualidade criminosa e um ato isolado não é. Aí vem, cabe prisão em flagrante de crime habitual? Corrente majoritária, os senhores já sabem, não é cabível. Não seria possível reunir num momento da prisão, naquele momento da prisão, já que um crime habitual que precisa de uma reiteração prática, naquele momento do flagrante não teria como você, seria ali uma análise de um ato isolado, não teria como se identificar a habitualidade criminosa. Portanto, não haveria flagrante essa doutrina majoritária. Corrente minoritária diz que, a depender do caso concreto, até caberia, né, se houvesse investigações preliminares, etc. Aqui é uma questão dividida na questão da prova. É bom fundamentar as duas questões, né? Os crimes de ação penal privada é cabível, né? Mas na ação penal privada, ação penal por condicionada representação, etc., é aquela velha história, no ato de lavrar deve ser colhida a manifestação de vontade da vítima no prazo de 24 horas. Né? Nos chamados crimes formais, de resultado cortado ou conduta antecipada. É aquele crime que prevê um resultado, o qual não precisa ocorrer para a consumação do delito. Vamos dar um exemplo aí, concussão, artigo 316 do Código Penal, né? O flagrante, nesse caso, nós temos que tomar muito cuidado. O flagrante nos crimes formais é no momento da conduta. O resultado é despiciendo para a consumação do crime, nessa espécie de crimes quanto ao resultado naturalístico. Portanto, se o flagrante for no momento do resultado, é exaurimento, o crime não está mais em consumação. Vamos levar em consideração de novo, sempre quando se falar em flagrante, no iter criminis, né? Concussão, por exemplo, a prisão em flagrante tem que ser feita no momento que o camarada exige a vantagem. E não no momento em que o cara está lá só recebendo o dinheiro. Isso aí seria exaurimento, flagrante seria ilegal. Tá? No crime continuado, o flagrante é possível? É possível. Aqui é que já caiu muito em concurso, no que consiste o chamado flagrante fracionado. Isso cai em concurso, caiu em concurso recente. Flagrante fracionado é aquele que ocorre no bojo de uma continuidade delitiva. Repito, flagrante fracionado é aquele que ocorre no bojo de uma continuidade delitiva. Tá? Nós temos aqui as fases da prisão em flagrante, né? Que aqui basta uma leitura do artigo 292 e seguintes aí do CPP, né? A questão da lavratura, do recolhimento à prisão, né? E chega aí a convalidação judicial da prisão em flagrante. A convalidação, pessoal, é o procedimento que o juiz vai observar assim que ele recebe. Ele vai analisar se os requisitos estão legais para homologar. E diz lá o 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deve fundamentadamente relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, conceder a liberdade provisória com sem fiança. Certo? E, parágrafo único lá, se o juiz verificar de forma chapada que o cidadão flagrado praticou a cobertada excludente de ilicitude, né, ele pode conceder de imediato liberdade provisória,
mediante lá o termo de comparecimento, né? Então, o juiz pode relaxar o flagrante legal, converter o flagrante em preventivo, e nessa conversão vamos trabalhar alguns aspectos, né? É possível, em vez de converter em preventiva, converter em prisão temporária? É preciso, desde que demonstrados os requisitos da 7960 de 89. Essa conversão em flagrante deve ser fundamentada e possibilidade, já chegou a discutir, ou impossibilidade de conversão de ofício pelo juiz, né? A doutrina entende que não é possível a conversão, porque vai naquela questão que nós vimos lá em cima. A conversão seria na fase investigatória. Na fase investigatória, o juiz não pode agir de ofício para decretar medidas cautelares pessoais no processo penal. Né? Ok? Violaria o sistema acusatório. Isso é doutrina. A jurisprudência diz que é possível o juiz decretar de ofício quando o auto de prisão em flagrante é encaminhado ao juiz e ele, nesse momento que o auto da prisão em flagrante estaria sendo encaminhado para ele, ele passa a ser provocado. Existe precedente? Existe, passo para os senhores. O HC 281756 do Pará, quinta turma do STJ, diz que não é nula a decisão que de ofício converte a prisão em flagrante. Nós temos também um outro precedente, também o HC 280, 980 de Minas, também referendo essa questão. Então, ou seja, nós temos aí dois precedentes do STJ que podem ser levados a termo para fundamentar que o juiz pode sim, de ofício, converter. Já que no momento em que o flagrante lhe é submetido, ele estaria ali sendo provocado. A doutrina majoritária rechaça isso aí sobre o argumento de vulneração do sistema processual penal acusatório. Tá? Existe uma questão sobre se no momento da conversão o juiz precisa observar o procedimento do 313, né? Uma corrente fala que basta analisar o 312, né? E a segunda corrente diz que a conversão da prisão em preventiva pressupõe tanto o 313 como o 312. É a que prevalece. Os requisitos ali têm que ser analisados conjuntamente. Ok? Concessão de liberdade provisória ou fiança, os senhores sabem, pode ser acumulada liberdade provisória, confiança e mais outras medidas cautelares, né? Aquelas presunções legais de impedimento de liberdade provisória, os senhores sabem que foram declaradas inconstitucionais pelos tribunais superiores, que malferem a presunção de inocência, né? Diz lá o famoso HC 104.339 do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade do artigo 44 da 11.343. Crimes hediondos equiparados é cabível a liberdade provisória sem fiança, mas obrigatoriamente. Aqui que é uma questão importante para os senhores responderem. Tudo bem, essas previsões que ex lege proíbem a concessão de liberdade provisória são inconstitucionais? São. Então, no que diz respeito aos crimes hediondos, está lá dito que a fiança é proibida. Então, teria que ser uma liberdade provisória sem fiança. O que gera coerência no sistema é que, tudo bem, eu posso conceder uma liberdade provisória sem fiança, desde que uma medida cautelar diversa da prisão seja acumulada com essa liberdade provisória sem fiança. Então, ou seja, nós temos que saber fazer também uma proporção sob pena de proteção deficiente. Se a própria Constituição Federal diz que é incabível, por exemplo, a fiança no caso dos crimes hediondos equiparados, então, e o Supremo, vamos ponderar desses dois raciocínios, o Supremo Tribunal Federal, entende que essas vedações ex lege à concessão de liberdade provisória são inconstitucionais, então, ponderando esses dois valores aí, seus fundamentos, se eu vou ter que conceder uma liberdade provisória sem fiança no caso desses crimes graves,
caso de crimes hediondos equiparados, no mínimo eu teria que conceder também cumulado com uma cautelar diversa da prisão. Aqui a gente poderia fundamentar pelo garantismo integral, que a proporcionalidade também tem aquela dupla base que é o princípio da proibição da proteção do deficiente, a imposição de tutela dos outros direitos fundamentais, que não só o da presunção de inocência seria um bom fundamento esse. Tudo bem, pessoal? Pessoal, a questão tormentosa que pode ser perguntada é a natureza jurídica do flagrante. Doutrina majoritária, prisão cautelar. Majoritária considera ainda como uma prisão cautelar. A doutrina minoritária como uma medida pré-cautelar. Né? Eu, particularmente, adiro à doutrina minoritária, uma pré-cautelar. Por quê? Não é possível permanecer preso pelo fato de ter sido preso em flagrante. Porque o 310 impõe ao juiz um dever de conversão. Né? E se acaso necessário, a manutenção da prisão de agente a título de segregação cautelar preventiva e não manter o flagrante como era no sistema anterior. Né? Então, portanto, essa seria o meu argumento para analisar que é uma pré-cautela preparatória das cautelares efetivamente construídas pelos sistemas hoje, depois da reforma de 2011, que seria a prisão no que diz respeito a prisões, né? A prisão temporária e a prisão preventiva. Tudo bem, pessoal? Não vamos esquecer aqui da chamada audiência de custódia, já que nós estamos falando de flagrante, a chamada audiência de custódia, ou também chamada audiência de apresentação, né? Essa audiência de custódia era prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, na presidência do STF, na oportunidade, o ministro Henrique Ricardo Lewandowski levou isso, quando estava também no CNJ, como uma bandeira, e ele acabou implantando isso aí, né? Consiste, como os senhores sabem, na realização de uma audiência após prisão, permitindo o contato imediato do preso com o juiz, com o defensor, com o Ministério Público. Né? Alguns estados brasileiros fazem apenas no caso de flagrante. Né? O CNJ ele deu um tratamento que diz que não só em caso de flagrante, mas no caso de preventiva, temporária, até de apreensão em flagrante na prática de ato infracional no sistema do ECA. Né? Existem doutrinadores que entendem atualmente que ela deve ser usada até no caso de prisão penal. Eu não vejo, aí seria um exagero, não há necessidade, porque para estabelecer a prisão penal, a prisão-pena, ali já foi finalizada uma instrução processual em que houve contraditório, o réu já teve a oportunidade de falar no seu interrogatório, eu acho aí absolutamente desnecessário, mas é bom lembrar que hoje a audiência de custódia, ou também chamada audiência de apresentação, pode ocorrer até com sufrágio do CNJ nos casos de prisão preventiva e temporária, e até existe aqui no caso também, por exemplo, nosso TJ do Mato Grosso do Sul, nos casos de apreensão flagrante de menor em conflito com a lei pela suposta prática de ato infracional. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Qual que é o fundamento normativo da audiência de custódia? O fundamento normativo mesmo é o artigo 7º, parágrafo 5 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Né? E existem pessoas que entendem que é inconstitucional, porque isso é regulamentado por norma infralegal, resoluções do CNJ, dos tribunais de justiça, etc. Só sei que o Supremo Tribunal Federal sufragou isso aí, está em evidência. E existe um projeto de lei do Senado, né, para incluir a audiência de custódia no CPP, no artigo 306 do CPP. Tudo bem, pessoal? Existe uma série de provimentos conjuntos. Vale a pena, se quiser dar uma lida, para se inteirar no provimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul em relação à audiência de custódia. O Supremo foi instado a se manifestar sobre a legalidade dos provimentos e resoluções acerca da audiência de custódia. E na ADI 5240 São Paulo,
o Supremo julgou improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, como o senhor sabe, ajuizado pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia, em face do provimento lá de São Paulo, que foi o primeiro. Para o Supremo, o princípio da legalidade, da reserva da lei federal em matéria processual penal teriam sido observados pelo ato normativo impugnado, que não extrapolou aquilo, ele considerou como parâmetro, como uma norma supralegal. Esse foi o raciocínio. Como a Convenção Americana de Direitos Humanos é uma norma supralegal, o regulamento que estaria subordinado a essa previsão da Convenção Americana de Direitos Humanos, esses regulamentos não extrapolaram as previsões da Convenção Americana de Direitos Humanos. Foi essa a argumentação jurídica do Supremo nesse caso. Tem também a DPF 347, né, que é aquela questão que ele falou, a DPF, que fala do estado de coisa constitucional, cita a audiência de custódia e sufraga a constitucionalidade das previsões disciplinadoras da audiência de custódia, né? A audiência de custódia, o senhor sabe, tem que ser realizada num prazo de 24 horas. O preso é ouvido na audiência de custódia sobre as condições de sua prisão, sobre o que aconteceu na sua prisão e não sobre o mérito da causa, como os senhores sabem. A pergunta que pode cair para os senhores, e está em primeira fase, é se com a realização da audiência de custódia o juiz se torna prevento, se há prevenção do juiz. Não, o juiz não vai se tornar prevento com a realização da audiência de custódia, porque geralmente ela é realizada até pelos juízes plantonistas, há uma escala de plantão, de atribuição de promotores e de juízes competentes especial, né, para realizar as audiências de custódia, então o juiz não vai se tornar prevento. Tá? Então, essa é uma questão, não enseja como é a instauração de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, não são causas atrativas de prevenção e a audiência de custódia também não é causa atrativa de prevenção. Ok? Agora vamos enfrentar aí as duas espécies genuínas de prisão cautelar, que é a prisão temporária e a prisão preventiva, né? Lembrando que a prisão temporária está na 7960 de 89, não é uma lei longa, mas é uma lei que precisa saber, cai no concurso e os senhores não podem errar questões de letra fria da lei, principalmente de prisão temporária. A prisão cautelar preventiva está no 311 a 316, esses alterados pela 12403 de 2011, né? Só lembrando, né, a prisão temporária ela foi, na época, em 1989, foi promulgada essa lei para pôr fim às chamadas prisões para averiguações que existiam, né? O pessoal existe umas sustentações até hoje de inconstitucionalidade dessa lei, porque ela é oriunda de uma medida provisória, que o processo penal, não, somente tratando-se de prisão, seria uma norma processual híbrida e que não se poderia ser tratada por medida provisória. No entanto, o STF, na ADI 162, entendeu não existir esta inconstitucionalidade, na ADI 162. Tudo bem? Vamos lá. Temporário e preventivo. Qual é o momento da prisão temporária? Qual é o momento de aplicação da prisão temporária? Fase investigatória. Não se admite prisão temporária durante a fase processual. Então, por fase investigatória, pode entender tanto o inquérito policial como outros procedimentos investigatórios. Ok? Tanto o inquérito policial como outros procedimentos investigatórios. Então, não existe prisão temporária, eu vou repetir, durante a fase processual. Prisão preventiva. Preventiva tanto na fase investigatória, será cabível aí em relação aos crimes que não admitem prisão temporária ou processual. Por que eu digo isso? O correto, mas geralmente a gente percebe que são representados pelas autoridades policiais, até o Ministério Público pede a prisão preventiva. Mas a especificidade do sistema, o correto mesmo seria na fase investigativa, dentro daquele rol da lei da prisão temporária, era pedir prisão temporária e não preventiva. Então, corretamente a doutrina fala que a prisão preventiva na fase processual, na fase investigatória, seria nos casos em que não é cabível a prisão temporária. Então, a prisão preventiva tanto na fase
de investigação preliminar como na fase processual, e a prisão temporária apenas na fase de investigação, seja investigação feita por meio de inquérito policial ou por PIC, por exemplo, do Ministério Público. É o que eu disse para os senhores. A prisão preventiva, eu disse lá nos requisitos gerais, pode ser decretada até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, né? Vamos sempre lembrar que o Supremo validou a execução provisória da pena com prolação de acordo condenatório do tribunal. Na aula do dia 11, nós enfrentamos essa questão. Qual seria, então, a natureza desta... É uma prisão provisória, né? Vamos dizer assim. É uma prisão, pena provisória, seria essa a natureza jurídica, é um enquadramento complicado. Como essa situação ela é muito complicada, eu acho que o Supremo vai rever o entendimento. A presidente do Supremo atualmente não quer pautar, me parece, mas de alguma forma isso ocorrerá, né? Pessoal, prisão temporária e preventiva, mais outra comparação. Decretação ex officio. Como se trata de prisão cautelar, a temporária, né, só passível de decretação na fase investigativa, como eu disse há pouco, a prisão temporária jamais pode ser decretada de ofício pelo juiz. Porque, como a gente viu, o juiz na fase investigatória não pode decretar medida cautelar pessoal de ofício. E se a prisão temporária é uma prisão destinada à fase investigatória, jamais, então, ela poderia ser decretada de ofício pelo juiz. Depende de provocação da autoridade policial ou do MP, lá no artigo 2º, está lá na lei de prisão temporária. Prisão preventiva. Na fase investigatória, a prisão preventiva não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Durante o curso judicial, a prisão preventiva pode ser decretada de ofício pelo juiz. Prisão temporária, hipóteses. Está lá no artigo 1º, inciso 3º da Lei 7960. É um rol taxativo. E a gente sempre tem que conjugar aquele rol da Lei de Prisão Temporária com o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072, os crimes hediondos equiparados. Ok? As hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva ao contrário deve ser observado os pressupostos alternativos dos incisos e parágrafo único do artigo 313. Né? Artigo 1º da Lei de Prisão Temporária. Vamos lá. Caberá a prisão temporária quando imprescindível para a investigação do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer os elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria e participação dos seguintes crimes: homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento. Hoje não existe mais esse crime, mas não existe mais essa previsão como antigamente, mas pela continuidade normativa típica é punido ainda essa conduta lá no 148, parágrafo 1º, inciso 5º, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, quadrilha urbano, genocídio, tráfico, crime contra o sistema financeiro, crime da lei de terrorismo. Né? E lembrando que a prisão temporária na lei dos crimes hediondos, o prazo da lei é 5 mais 5. Na lei de crimes hediondos é 30, prorrogável por mais 30. Ok? Na prisão preventiva, no 312, os requisitos no 313, né, não são cumulativos. Não precisa estar os 3 presentes. E isso se depreende facilmente da leitura. Cabe prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima de 4 anos. Né? A gente já percebe que é incabível que ele fala em crimes dolosos nos crimes culposos e contravenções penais. Pena máxima igual ou inferior a 4 anos. Em tese, por que é afastado? Porque é aplicado restritivo de direitos em tese. Não é cabível preventivo, pois provavelmente no final do processo, desses crimes cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, não será imposta a pena de prisão.
ressalvadas as exceções, até nós discutimos na aula do dia 11. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 64. Reincidente específico em crime doloso, né? A reincidência é constitucional, pouco importa do quantum da pena. Tem que ser reincidente específico. Terceiro, se o crime envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução da medida protetiva de urgência. Né? Então aqui não basta aqui o mero descumprimento. Né? Aqui que vem a questão seguinte, basta o mero descumprimento da medida protetiva para decretar, ou além do descumprimento é preciso que aqueles pressupostos do 312 estejam presentes, né, pessoal? Veja bem, o STJ decidiu que não pode ter uma aplicação automática. Diz aí o STJ que, muito embora o artigo 303, parágrafo 4 do CPP, com a redação dada pela 11.300, admite a decretação da prisão preventiva nos dolosos que envolvam violência doméstica familiar contra a mulher, a adoção é condicionada aos preenchimentos dos requisitos previstos no 302. Então, para o STJ, descumprir uma medida protetiva de urgência não seria automática a aplicação deste inciso 303. É preciso estar cumulado com os pressupostos do 312. Ok, pessoal? Uma nova comparação, os pressupostos de aplicação da prisão temporária é o fumus commissus delicti e o periculum libertatis. Está lá no artigo 1º, inciso 3º, e no artigo 1º, inciso 1º e 2º. Os pressupostos da preventiva é o fumus commissus delicti, a prova de existência do crime, mais os indícios de autoria, e o periculum libertatis, que está lá no 312, garantia da ordem econômica, pública, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal. Tá certo? No que diz respeito à temporária, nós temos que sempre ter em mente que aquele inciso 3º que declina o rol dos crimes sobre os quais ela pode incidir, sobre a prática dos quais ela pode incidir, ou nós temos sempre que conjugar, tem que ter o inciso 3º, que são as hipóteses dos crimes, e a hipótese do inciso 1º ou a do 2º. Não precisa ter as três. Né? É necessário, então, sempre o inciso 3º, ou combinado com o inciso 1º, ou combinado com o inciso 2º na prisão temporária. Posição do Ministério Público. Existe uma doutrina minoritária que fala, não, precisa dos 3 requisitos. Não, senhor. Majoritária diz, ou o inciso 1º ou o 2º, sempre em combinação com o 3º, que é o rol dos crimes na prisão temporária. Tá? Aí, garantia da ordem pública, aquela questão, aquela discussão, muita gente não gosta do termo, evitar novos delitos, a questão da prisão cautelar como princípio de resguardar a eficácia do processo, a garantia da ordem pública também tem gente que entende como perigo de reiteração criminosa, o alto risco de reiteração criminosa. Né? Essa é a questão da garantia da ordem pública, nós temos que analisar o caso concreto e tudo ser colocado. Evitar novos delitos, o caso concreto enseja circunstâncias que demonstram que novos delitos com a liberdade do camarada pode ser praticado. Evitar a reiteração delituosa, né, que os casos concretos demonstram o chamado juízo de periculosidade. Né? Então, portanto, existe aquele julgado clássico do STF, que é o HC 80.719 São Paulo, que trabalha um pouco essa questão da ordem pública. Garantia da ordem econômica é em relação aos crimes contra a ordem econômica e financeira, da 9.613, um dos bens jurídicos protegidos pelo crime de lavagem, que é um tipo pluriofensivo, é a garantia da ordem econômica.
os crimes contra a ordem tributária, os crimes contra o sistema financeiro nacional, os crimes contra a economia popular. Ok? E garantia da aplicação da lei penal, aí é demonstrar que o acusado tem chance de fugir, inviabilizando futura execução da pena, né? Conveniência da instrução criminal, necessidade da instrução criminal, né? Sempre melhor, essa questão de conveniência é muito criticada. Lembrando os prazos aqui, prazo em regra tem para 5 dias, prorrogável por igual período, os crimes hediondos 30 mais 30, e a prisão preventiva, pelo menos em regra, não há prazo determinado, né, pessoal? Não obstante, devem ser observados os prazos previstos na lei para a prática dos atos processuais, sob pena de excesso na formação da culpa, etc. Só atenção para o artigo 22, parágrafo único da lei 12.850. O que diz? Em regra, a prisão preventiva não tem prazo, mas como essa lei eu tenho certeza que será cobrado no concurso dos senhores, e esse artigo 22 da 12.850 excepciona essa questão da atemporalidade da prisão preventiva, eu tenho certeza que ele vai cair na primeira fase dos senhores, e ele diz assim: os crimes previstos nessa lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento ordinário previsto no Código de Processo Penal, observado o disposto no parágrafo único desse artigo. Ele pede para aplicar o procedimento ordinário 394 seguintes, mas diz o seu parágrafo único e ele cairá na sua prova na primeira fase. A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder 120 dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis por igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa e por fato procrastinatório atribuível ao réu. Então, gente, vamos lá. Esse parágrafo único do artigo 22 da 12.850 vai cair na prova dos senhores, porque ele impõe um prazo, né? Ele impõe um prazo aí, esse prazo pode ser aplicado à prisão preventiva, que é de 120 dias, quando o réu estiver preso, prorrogável por igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuído, tá? E também é lógico, a gente sabe que o fato de ter um prazo, não ter prazo em regra para prisão preventiva, não significa que o cara pode ficar preso eternamente sob pena de constrangimento ilegal, os senhores sabem disso. Vamos relembrar aqui os enunciados 64, 52 e 21 do STJ. Diz lá o 21. Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instauração. É relativizada aí pelo próprio tribunal em razão da garantia da razoável duração do processo. 52. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento, né? Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado. Essas três súmulas sempre caem, a 64 da STJ, a 52 da STJ e a 21 da STJ. Ok, pessoal? Prisão domiciliar, primeira coisa de prisão domiciliar, a gente saber separar a prisão domiciliar de natureza cautelar lá do 317 e 318 e da prisão lá da Lei de Execução Penal do artigo 117. Ok, pessoal? Esses artigos geralmente caem na lei seca, né? O 318 é a prisão cautelar, né? E o 117 da LEP diz respeito à fase de execução penal, à prisão-pena, tá certo? Então, fazendo aí uma comparação, prisão domiciliar na LEP é uma prisão penal. Prisão domiciliar no CPP é uma prisão cautelar. Previsão legal da LEP, 117. Previsão legal cautelar, 317, 318 do CPP. Essa prisão domiciliar na LEP, ela é substitutiva, se a gente ler este artigo, ela é substitutiva da prisão penal em regime aberto. E a prisão cautelar e a prisão domiciliar cautelar é substitutiva de prisão preventiva. Então, vamos de novo. Olha lá. A prisão domiciliar da LEP, do 117, não vamos confundir, uma prisão-pena. A prisão domiciliar do CPP, do 318, é uma prisão cautelar. A previsão legal da LEP é no 117 e a prisão cautelar é no 318. Na LEP, essa prisão visa substituir uma pena em regime aberto. E na
no CPP, ela visa substituir uma prisão cautelar preventiva. Prisão domiciliar na lepra, condenado maior de 70, condenado acometido de doença grave, condenada com filho menor e condenada gestante. Prisão domiciliar no CPP, olha a diferença, acusado não condenado maior de 80 anos, acusado ou debilitado por doença grave, imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos, gestante, mulher com filho de até 12 anos incompletos, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos incompletos. Então há aí diferenças. Pessoal, agora, para finalizar essa aula de prisões, algumas jurisprudências atualizadas. Uma jurisprudência sobre prisões muito recente, que saiu no informativo 617 do Superior Tribunal de Justiça, é o RHC 88.804, Rio Grande do Norte, que diz que a medida cautelar diversa da prisão, consistente no afastamento do cargo, pode ser aplicada diretamente para vereadores, independente da autorização da Câmara Municipal. Declina aqui o argumento que não se aplica aos vereadores a chamada incoercibilidade penal relativa, chamado freedom from arrest, né? Que é o regime dos deputados estaduais e federais. Então, pode sim ser aplicada medida cautelar diversa da prisão aos vereadores de afastamento do seu cargo de vereador, independente de autorização da Câmara, ao contrário do que ocorre no que diz respeito. A gente viu os casos do Elcídio Amaral, a gente viu os casos do Aécio Neves, independente, ao contrário do que ocorre para deputados estaduais, federais e senadores. Então, medida cautelar diversa da prisão de afastamento de cargo pode ser aplicada diretamente a vereador, independente de autorização da Câmara Municipal. O julgado está no informativo 617, no RHC 88.804, Rio Grande do Norte. No informativo 888 do STF, no HC 147426 Amapá, eu já disse para os senhores, o HC é meio de impugnação idôneo para pleitear a revogação de medida cautelar diversa, eu já tinha dito. Outra questão importante que nós não podemos esquecer, né? O último julgado paradigma é no informativo 585 da STJ, que o ato infracional pretérito, muito embora ele não pode gerar maus antecedentes, ele pode fundamentar a decretação de prisão preventiva. Um antecedente infracional aí bem longo pode fundamentar a preventiva. Está lá no informativo 585. Outra questão importante que pode ser tema de pergunta em segunda fase, pode ser tema de pergunta oral. Manutenção da prisão cautelar, mesmo o réu tendo sido condenado no regime aberto e semiaberto. Vou repetir. Manutenção da prisão cautelar, mesmo o réu tendo sido condenado para o regime aberto e semiaberto. O STJ entende que sim, no RHC 76484, decisão de 2017. E o STF entende que não, no HC 138.122, também decisão de 2017. Então eu vou repetir isso aqui, eu acho de extrema importância. Manutenção, o camarada está preso cautelarmente, tá, durante o processo. Chega no processo, a ele é aplicada uma pena privativa de liberdade em regime aberto ou semiaberto. Pergunta: poderia ser mantida essa custódia cautelar? Poderia? Mesmo que os requisitos do 312 e 313 estivessem presentes? O STJ diz que sim, no RHC 76484, decisão de 2017. O STF diz que não. Para o STF, no HC 138.122, é incompatível com a manutenção da prisão cautelar. Ok, pessoal? E nós comentamos no dia 11
que o tema mais importante e mais atual de prisão dos senhores, na verdade, será, sem dúvida nenhuma, o estudo das razões de decidir do HC 641, o HC 143.641 de São Paulo, do informativo 891, que é da questão das gestantes e as mães presas preventivamente com filhos menores de 12 anos. Nós falamos no dia 11, né? Excetuados, elas têm que ir para a prisão domiciliar, cautelar, excetuados os crimes com violência ou grave ameaça contra descendente em situações excepcionalistas. Mesmo se for reincidente, tem que tentar dar primazia pelas cautelares diversas do 319. Eles falam lá em dar presunção de credibilidade na palavra da mãe. Atentar-se para laudo social caso haja suspensão ou perda do poder familiar. Conclama os magistrados a agirem de ofício e cita também o estado de coisas constitucional em relação ao regime prisional. Tudo bem, pessoal? Eu vou submeter aos senhores esse vídeo. É uma forma aí para a gente tentar trabalhar nesses dias aí e garantir que aqueles que não estejam em Campo Grande assistam a aula. E também, se for o caso, não, professor, para mim já está bom do jeito que o senhor passou agora. Nós podemos assistir essa aula que seria no 25 só para vídeo. Vamos fazer essa análise. Um grande abraço. Qualquer dúvida e questão sobre esta aula de prisão, vocês têm aí no roteiro o resumo, quer dizer, os meus e-mails, né? Então vocês podem mandar os e-mails e as perguntas no nosso grupo de WhatsApp. Pessoal, firme, força na peruca aí. Vamos continuar estudando, fazendo a revisão. Eu tenho certeza que com muito trabalho, com muito esforço e muita serenidade e altivez, os senhores chegarão onde desejam. Um grande abraço.